Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Hoje nós vamos continuar falando sobre as questões relativas à saúde pública no período da Era Vargas, principalmente colocando agora as questões que o governo Vargas articulou a partir do momento em que ele copiou o modelo previdenciário do Instituto Previdenciário dos Trabalhadores das Estradas de Ferro de São Paulo. Como a gente comentou no vídeo anterior, esse modelo de caixa que era adotado por esse Instituto Previdenciário em específico foi adotado pelo Getúlio Vargas com alguns ajustes. O Estado do governo Vargas, ele começou a organizar as caixas de aposentadoria e de pensões e os institutos previdenciários que passaram então a ser órgãos tutelados e controlados pelo Estado. O que esses institutos faziam? Eles assistiam uma parcela da população urbana sem necessariamente gastar a verba da administração federal, porque a lógica se pautava exatamente da mesma forma que o Instituto Previdenciário dos Trabalhadores das Estradas de Ferro de São Paulo, ou seja, havia um desconto mensal das taxas relativas ao salário dos funcionários e uma renda que era feita de contrapartida pelas empresas, e tudo isso era administrado pelo Estado sem que necessariamente houvesse por parte deste qualquer tipo de investimento nesse tipo de caixa. Esse serviço era bastante precário e ele não garantia uma assistência efetiva aos trabalhadores. Vou dar um exemplo. Se por acaso um operário tuberculoso acometesse de tuberculose, um operário adoecesse de tuberculose, o que acontecia com ele? Ele tinha duas opções. Ou ele optava em receber uma parte do seu salário e se tratar por conta própria, ou então ele podia ser isolado sem receber ajuda financeira nenhuma. De qualquer maneira, a gente tem que entender que esse sujeito doente, ele conta com o mesmo salário a partir do qual ele vai receber agora só uma parte, para sustentar sua família, para pagar seu tratamento, para todas as despesas que incorrem aí, aluguel e etc. E como que ele vai fazer? Então, a assistência prestada nesse momento pelo Estado, no período Vargas, ela é ainda bastante precária. E a situação se tornava ainda pior quando o operário não tinha uma carteira de trabalho, ou seja, quando ele não contribuía para caixa nenhuma da sua categoria. Isso tornava ele um indigente. Mesmo precária desse jeito, a legislação do governo Vargas se constituiu um avanço em relação ao período anterior. Eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas que as coisas funcionavam assim. Quando não se tinha nada, qualquer migalha que se alcançasse já era alguma coisa. A lógica do governo Vargas ela funciona mais ou menos desse jeito. E é por isso que o Vargas ganhou uma grande estima popular e ficou conhecido durante esse momento da política nacional como o pai dos pobres. Eu poderia até fazer uma piada meio sem graça e dizer que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, e eu não ia estar mentindo. A Constituição, criada em 1934, incorporou uma série de garantias para os trabalhadores urbanos. Entre essas garantias houve a incorporação da assistência médica, a licença remunerada para a gestante trabalhadora e alguns outros benefícios acabaram chegando para esses trabalhadores com a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, em 1943. Que benefícios são esses? A jornada de 8 horas de trabalho, o salário mínimo, o pagamento obrigatório do salário mínimo, a indenização aos acidentados, tratamento médico aos doentes, pagamento de horas extras e férias remuneradas. É importante a gente salientar, e eu não poderia dizer que não nesse momento, que todas essas questões, elas atualmente no estado em que nós vivemos de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, correm um sério risco. Na verdade, já estão todas condenadas. Então, essas questões elas são importantes da gente ressaltar e da gente entender que por mais que essas conquistas sejam importantes e tenham acontecido num momento importante na história desse país, ainda assim elas não resolviam os problemas da maior parte da população. Há que se levar também em consideração que somente os portadores de carteira de trabalho assinada que eram beneficiários destas questões. Um outro processo importante em relação ao período do governo Vargas foi o fato de que houve, nesse momento, toda uma campanha no sentido de convencer a população a mudar os seus hábitos de saúde. A partir daí, o então Ministério da Educação e Saúde Pública vai contar com uma prática de distribuição de cartazes e panfletos elaborados por ele e distribuídos em todos os serviços estaduais de saúde no sentido de conscientização da população. A eficácia dessas informações ela era um pouco pequena pelo fato de que a maior parte da população nesse momento da história é analfabeta. Mas mesmo assim, houve aí algumas mudanças e todas essas articulações vão estar relacionadas ao higienismo, que é um conceito que a gente já discutiu num vídeo anterior.
A partir do ano de 1938, todas as mensagens relativas ao processo de saúde pública no Brasil passaram a ser veiculadas e divulgadas pelo rádio. E nós também vamos ter a criação de cursos para a formação de enfermeiras sanitaristas, que passaram a percorrer as regiões mais carentes e ensinar regras básicas de higiene, encaminhando para o serviço de saúde aqueles doentes mais graves. Durante o período do Estado Novo, portanto a partir de 1937, nós vamos ver uma administração sanitária que reforça as campanhas relativas à educação popular em saúde e que cria serviços especiais para esse contexto. No entanto, a gente vai observar que os problemas de saúde que eram inerentes à história nacional, eles vão continuar existindo. Na verdade, nós vamos ter ainda a criação de um outro conceito, que vai ser o dos doentes ou chamados párias sociais. O que isso quer dizer? Dentro desse contexto, onde a lógica do higienismo é onde a lógica de você ter um corpo saudável para a partir daí servir o Estado e produzir riquezas para a nação, dentro desse contexto, qualquer pessoa doente ou adoecida era considerada um pária social, porque ela deixava de trabalhar, ela deixava de produzir riquezas para a nação, ela exigia tratamento médico e passava a ser então considerado um sujeito encostado. Qualquer semelhança com o que a gente ouve em relação às pessoas que estão encostadas no INSS, até os dias de hoje, não é mera coincidência. Não esqueçam, pessoal, as palavras têm uma história, as coisas não acontecem como elas acontecem por acaso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo a gente já começa a falar sobre as questões relativas à saúde pública no período da redemocratização. Por favor, sigam o nosso canal, ativem o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos, deixem o seu like e eu espero que vocês estejam gostando. Eu sou Márcia Medeiros e esse é o Monólogos.